Então, você é o aspirante a treinador Pokémon. Bom, entre aí, fica à vontade, seja bem-vindo ao meu laboratório. Por favor, ignore os meus assistentes. Eles estão animados demais hoje. Afinal de contas, esse é o nosso primeiro dia. Quê? Espera? Ah, você estava esperando outra pessoa? Ah, perdão. O professor Carvalho se aposentou. Eu fui assistente dele durante muitos anos, mas finalmente ele resolveu se aposentar. Ele deve estar em Alola agora, tomando um solzinho, com o pé na areia, talvez bebendo alguma coisa. Mas não se preocupe, você está em excelentes mãos comigo. Como você deve saber, diante de você está uma. Pera aí um pouquinho. Gengar, não! Pronto. Diante de você está uma escolha. 3 jornadas diferentes. 3 Pokémons diferentes. Mas, antes que você escolha, eu vou te contar um pouquinho sobre cada espécie e cuidados que você precisa ter com cada uma. Afinal de contas, o verdadeiro objetivo de uma jornada Pokémon é o de evoluir junto com seu parceiro. Então, vamos começar? O primeiro da lista é o Bulbasauro. Eu sou suspeito para falar, afinal de contas, ele foi meu primeiro parceiro. A linha evolutiva do Bulbasauro é do tipo planta e venenoso, portanto, tem alguns cuidados que você precisa ter com ele. Observe aquela plantinha crescendo nas costas do Bulbasauro. Aquilo é parte dele, mas ao mesmo tempo funciona como se fosse um organismo à parte. O bulbo nunca vai parar de crescer durante a vida toda dele, por isso ele precisa ser bem cuidado. Por exemplo, ficar 6 horas por dia em luz solar e ser fertilizado a cada 2 semanas. Durante o treinamento, você deve priorizar ensinar o Bulbasauro a controlar o chicote de cipó. Você pode fazer isso ensinando a esticar os chicotes o máximo que ele conseguir para pegar algo que esteja distante. Depois, aos poucos, vá colocando esses objetos cada vez mais longe ou aumentando o peso deles. A evolução de Bulbasauro é Ivysauro. O bulbo em suas costas se abre, revelando uma flor um pouquinho maior. Agora, ele também tem o tipo venenoso, então evite ficar com ele em ambientes fechados por muito tempo. E sempre lave as mãos depois de brincar ou cuidar dele. A flor, agora, vai liberar um aroma doce, que pode acabar atraindo Pokémon insetos. Então, esteja pronto para encontros desagradáveis enquanto estiver caminhando pela floresta. A necessidade dele de luz solar e fertilizantes vão aumentar bastante. E o seu treino agora deve ser focado em folhas navalhas e ataques como pó do sono ou pó venenoso. Por experiência própria, não treine pó do sono ou pó venenoso em ambientes fechados. Isso não é legal. A evolução final de Bulbasauro é Venossauro. Ele agora é um verdadeiro titã. Ele é muito grande e muito pesado, e a flor em suas costas finalmente desabrochou completamente, revelando sua verdadeira natureza. Uma dica de mestre é: essa flor agora vai liberar uma quantidade massiva de perfume. Então, algumas espécies de Pokémon vão ser atraídos para ele, enquanto outras vão simplesmente ficar mais calmas. Então, sempre escolha bem onde você vai treinar com o Venossauro. Ele é muito grande agora, então ele vai precisar de bastante espaço para ficar deitado. Possivelmente um jardim ou um campo aberto, onde ele possa tomar luz solar direta sem precisar se levantar. Talvez o seu Bulbasauro ou Ivysauro fossem mais rapidinhos e conseguissem desviar de golpes, mas olha o tamanho do Venossauro. Ele não é tão ágil assim. Você vai precisar treinar suas resistências aos poucos, preferivelmente se você tiver um Pokémon do tipo Gelo ou do tipo Fogo. Mas preste atenção, você não deve torturar seu Venossauro atacando ele constantemente com raio de gelo ou lança-chamas. Afinal de contas, ele é seu amigo, e isso só vai fazê-lo perder a confiança em você. Você pode também colocar a comida dele em lugares um pouquinho distantes, para fazer ele dar uma caminhada. Se ele tentar trazer o pote de comida para si usando o chicote de cipó, você corrige ele e fala: não, 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 vem aqui, vamos lá. Você vai caminhar até a sua comida, para ir treinando as pernas dele para aguentar o peso. Se o seu Venossauro estiver bem alimentado e bem forte, agora ele já deve saber usar o ataque Raio Solar, possivelmente o ataque mais poderoso do tipo planta, mas que demora um pouquinho para carregar. Outro ataque devastador é a Esfera de Energia. Como eu disse, um Venossauro bem alimentado, saudável
e que tomou muita luz solar, é um Venossauro muito forte. Vamos lá, agora um favorito dos fãs, o Charmander, Pokémon inicial de fogo. Preste sempre atenção na chama na ponta de sua cauda. Esse vai ser um sinal do quão saudável o seu Charmander está. Se ela estiver forte e brilhante, quer dizer que ele está feliz. Agora, se ela começar a ficar fraca, é um sinal de atenção. E se ela se apagar completamente, corra para o centro Pokémon mais próximo o mais rápido possível. Sempre mantenha seu Charmander seco, afinal de contas ele é uma espécie de sangue quente. Charmander come bastante, afinal de contas a chama na ponta da cauda consome bastante energia, então você deve mantê-lo alimentado com frutas e nozes. Alguns pedaços de carvão mineral encontrados em lojas especializadas são um petisco que vão ajudar a digerir e manter a chama saudável. Charmander consegue usar ataques do tipo fogo poderosos logo no começo. Portanto, os primeiros dias de treinamento com ele devem consistir em aprender a controlar essas chamas para evitar desastres mais à frente. Outra vantagem são seus ataques poderosos usando as garras. Ensine-o a atacar aos pouquinhos, praticando e afiando as garras em pedras. Bom, e é agora que a coisa complica um pouquinho, pois Charmander evolui para Charmeleon. Ele fica maior, a chama em sua cauda fica mais forte, e o seu temperamento, acaba piorando um pouquinho. Charmeleon é uma espécie teimosa e arrogante. Ele provavelmente vai começar a te desobedecer e a testar sua paciência. Você não deve, sob hipótese alguma, reagir a essa adolescência rebelde com raiva. Mostre autoridade através de desafios e, em alguns casos, se for extremamente necessário, deixe que ele perca uma ou duas batalhas. Ele vai quebrar a cara até aprender a te ouvir. Você deve ensinar o Charmeleon a controlar o ataque lança-chamas e a mordida de fogo. Possivelmente, ele vai aprender a Fúria do Dragão, que é um indicativo de que ele deve estar perto de evoluir. Além disso, o Charmeleon vai começar a pular de lugares cada vez mais altos, tentando fortalecer o próprio corpo para as asas que virão depois. Isso é um processo natural, ele vai começar a fazer isso sozinho. E você deve prestar muita atenção e não deixar ele se jogar de lugares muito altos. Afinal de contas, ele pode acabar se machucando seriamente. A dieta dele não vai mudar tanto. Você pode continuar alimentando-o com frutas e nozes, mas introduza pequenos pedaços de carne aos poucos. E finalmente chegamos a ele, o grande Charizard. A primeira coisa que você deve notar é que Charizard não é do tipo dragão, e sim do tipo voador. Você não deve dizer ao seu Charizard diretamente que ele não é um dragão. Acredite em mim, ele vai ficar bem irritado. O Charizard precisa voar, diariamente, e isso não é negociável. Um Charizard confinado é um Pokémon infeliz e que pode acabar se tornando destrutivo. Ele também é um Pokémon bem orgulhoso, que só obedece treinadores que ele considerar digno. Então, se você não teve paciência com Charmeleon durante sua rebeldia, você pode esperar que seu Charizard vai ser ainda mais arrogante e vai se colocar em perigo mais frequentemente. Apesar de não ser do tipo dragão, Charizard consegue aprender alguns de seus movimentos, como por exemplo, a cauda do dragão, sopro do dragão ou garra do dragão. Você deve se sentir tentado agora em ensinar apenas movimentos do tipo dragão para o seu Charizard, mas existem dois motivos pelos quais isso é uma péssima ideia. O primeiro é que movimentos do tipo dragão são extremamente exaustivos para Pokémons que não são de fato dragões. E como eu disse, Charizard é um Pokémon do tipo fogo e voador. Existe uma grande variedade nesses dois tipos de movimentos que são extremamente devastadores. E por último, mas não menos importante, Squirtle, o Pokémon inicial de água. A carapaça dele não é um acessório, mas sim parte de seu corpo. Squirtle precisa nadar diariamente, não apenas se molhar. O Squirtle pode acabar desenvolvendo problemas de pele e de casco caso ele não se hidrate todos os dias. Você deve alimentá-lo com plantas aquáticas todos os dias, e também com alguns suplementos de cálcio para garantir que a concha dele vai ficar sempre forte e resistente. Durante os treinos, use arma de água em alvos cada vez mais distantes. Além disso,
Comece a treinar com seu Squirtle para fazer ele se esconder dentro do casco rapidamente, para que ele aprenda a fazer isso em batalha, se protegendo de ataques. A evolução de Squirtle é Wartortle. Ele agora é um pouquinho maior, seu casco é mais duro, ele aprende a nadar super rápido e ele tem caudas e orelhas peludas, que precisam ser escovadas para não ficarem sujas ou embaraçadas. O Wartortle é um Pokémon bem inteligente, então agora ele deve conseguir mergulhar e conseguir achar a própria comida. Mas ainda assim faz bem você continuar alimentando-o aos pouquinhos, tanto com peixes quanto com as plantinhas aquáticas que ele gosta de comer. Seu Wartortle já deve ser capaz de aprender alguns ataques do tipo gelo, como principalmente o raio de gelo. Antes de ensinar mais alguma coisa para ele, tenha a certeza de que ele consegue dominar esse ataque primeiro. A evolução final de Squirtle é Blastoise, e ele agora é um tanque de guerra, literalmente, já que ele possui 2 canhões de água enormes em suas costas. Esses canhões vão precisar de uma atenção extra, afinal de contas, se eles ficarem entupidos ou com algum detrito de batalha, eles podem explodir e acabar causando sérios ferimentos ao seu Blastoise. Portanto, sempre, depois de toda a batalha, você deve verificar se tem alguma coisinha presa lá dentro. Poucas coisas no mar são capazes de fazer frente ao Blastoise agora. Portanto, você deve levá-lo para nadar, de preferência em dias de correnteza forte, para que ele possa exercitar seus músculos com força total. Apesar de seu poder ofensivo ser muito grande, bom, como você deve imaginar, a defesa dele ainda é seu maior trunfo. Então, você vai precisar da ajuda de outros Pokémon seus para fazê-lo se adaptar às situações. Novamente, é a mesma coisa que eu disse com o Venossauro. Você não pode pedir para o seu Pokémon ficar parado, levando porrada, enquanto seus outros Pokémons batem nele. Mas treina aos pouquinhos ataques elétricos ou ataques do tipo planta. Então, depois de toda essa explicação, você já deve ser capaz de escolher qual você quer. Então, me diga, treinador, qual vai ser? Bulbasauro, Charmander ou Squirtle? E, é claro, além do seu Pokémon inicial, eu vou te entregar 5 Pokébolas, com as quais você pode capturar novos Pokémons e completar o seu time. Se você precisar de mais, ou acabar perdendo as Pokébolas, você pode parar num Pokémart e comprar algumas. E uma última coisa, essa é a Pokédex. Ela vai funcionar como uma agenda digital. Toda vez que você encontrar um Pokémon novo, você aponta para ele, aperta o botão e a Pokédex vai te dar um resumo básico sobre aquela espécie. Esse novo modelo de Pokédex possui algumas funções extras, como lanternas, calculadoras, até mesmo funciona como um celular. Você pode ligar para qualquer pessoa que você queira, ou mesmo para mim, para tirar alguma dúvida posteriormente. Só não me liga de madrugada, porque aí eu vou desligar na tua cara, beleza? Quê? Que foi, Lucario? Ah, sim, claro. O Lucario pediu pra lembrar vocês de deixar o like. E o Dragonite pediu pra você se inscrever. E, claro, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de Pokémon e deixa aí embaixo nos comentários qual você escolheu e por quê. Eu vou ficando por aqui. Seja bem-vindo ao canal LAV. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.